Bem-vindas e bem-vindos para mais uma lição do livro Budismo em 7 lições. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a terceira lição, ou seja, sobre a natureza do Buda. Bom, como a gente teve a oportunidade de ver já anteriormente, o Buda vai nascer numa classe privilegiada, numa situação econômica abastada. Ele teve uma vida de muito luxo e riqueza, mas esse luxo e riqueza ele não realmente conduzia o Buda a um estado espiritual ou mental muito satisfatório. A tradição nos conta que, de uma feita, o Buda ele teve a oportunidade de sair, ainda jovem, pelos bairros mais pobres da sua cidade, a cidade de Kapilavastu. E foi lá, no bairro dos Oleiros, no bairro do pessoal que trabalhava com argila, fazendo potes, fazendo toda sorte de implementos com argila, que o Buda teve, diz a tradição, 4 encontros decisivos que iam marcar a sua vida. O Buda estava na companhia de um empregado seu e ele está andando assim pelas ruelas de um bairro e ele começa a sentir algo estranho. Ele começa a enxergar no fundo de uma viela uma figura assim toda encarquilhada, enrugada. Como o Buda não havia sido exposto ainda à velhice, o pai dele, Shuddhodana, havia tentado e feito todo o possível para que seu filho fosse criado numa uma verdadeira gaiola dourada, aquela imagem de uma pessoa idosa carcomida, aquilo chamou muito a atenção do jovem Siddhartha. Siddhartha pergunta então para o seu acompanhante, né, que trabalhava com ele, pai dele, vem cá, o que é aquilo ali? E o acompanhante, né, provavelmente muito desconfortável, falou, olha, aquilo é um doente, aquilo é uma pessoa que está idosa, está muito, muito próxima da sua morte. E o jovem Siddhartha ficou assustado, né? Ele perguntou, mas aquilo vai acontecer com todo mundo? E o seu companheiro falou, acontece, vai acontecer com todo mundo, comigo, inclusive com você. Aquilo foi um choque profundo para Siddhartha, porque ele jamais poderia imaginar que ele teria a oportunidade de atingir aquele estado de decrepitude material. Conta a tradição que ele estava transtornado, ele começou a continuar, né, continuou a andar lá pelo bairro dos Oleiros, e ele, de repente, ele vê uma cena assim também um pouco estranha, né? Ele sente um cheiro forte de fezes e urinas, e quando ele olha tem uma pessoa sentindo muita dor, assim, se dobrando, e aquele cheiro terrível, e ele falou assim, mas vem cá, o que é isso? Ele, de fato, de volta e pergunta para o seu companheiro. E o seu companheiro falou, olha, essa é uma pessoa doente, né? Ela está doente, ela está muito mal, e o Buda, mais uma vez, pergunta, mas isso acontece com todo mundo? Né? E o seu companheiro falou, olha, vai acontecer com todo mundo, comigo e com você, inclusive. Aí o Buda realmente ficou muito, muito transtornado e ele começou a voltar para casa, e no que ele está voltando para casa, ele começa a ouvir um alarido, uma barulheira, e quando ele vê, tem um grupo de pessoas chorando, carregando uma maca. Ele percebe então aquilo, ele pergunta, mas vem cá, pergunta mais uma vez para o seu companheiro, o que é aquilo ali que está acontecendo? E o seu companheiro responde, olha, aquilo lá é uma pessoa morta, ela acabou de ser morta e ela está sendo conduzida para cremação. Aquilo, mais uma vez, consternou o Buda profundamente. Né? Então, o encontro com a velhice, o encontro com a doença, o encontro com a morte, são caracterizadas pela tradição budista como alguns desses eventos que fazem com que a nossa vida, por mais aparentemente perfeita que ela seja, ela vai ter um final doloroso, ela vai ter um encontro com a doença, ela vai ter um encontro com a velhice, ela vai ter um encontro com a morte. E foi exatamente tentando superar essa condição de sofrimento que o Buda vai fazer a sua grande renúncia, como nós vamos ver mais para frente. Mas nós ainda estamos lá no bairro dos Oleiros, né, e resta o último 4 encontro decisivo. O Buda então voltava para a sua casa, para o seu palácio, né, ele morava numa mansão, e quando ele está voltando para casa já transtornado por aqueles 3 encontros terríveis, né, com a velhice, com a morte e com a doença, ele nota à sombra de uma árvore um homem meditando, com um aspecto muito pacífico, muito sereno, e aquela imagem chama a atenção de Siddhartha. E ele pergunta para o seu companheiro, mas quem é aquele sujeito ali que parece tão tranquilo, tão satisfeito? E o seu companheiro fala, olha, aquele é um asceta, é um renunciante que dedicou a vida inteira e está se dedicando integralmente à busca do despertar espiritual. Essa informação vai ser muito importante, porque nós sabemos que o Buda vai voltar para sua casa, ele vai voltar para o seu casamento, ele vai voltar para a sua vida de excessos, né? De bebida, de comida, de festas. Ele vivia num ambiente muito assim, animado, com toda sorte de companhias que faziam com eles assim, noitadas muito, muito animadas. E ele vai ter essa vida, ele vai continuar
Mas ao retornar desses 4 encontros, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Aquilo fica lá no fundo da mente dele, até que um dia, no dia do nascimento do seu filho, do seu primeiro filho, que para todo indiano é um evento absolutamente fantástico, ou seja, está assegurada a sua continuidade e uma série de também de cerimônias espirituais estavam asseguradas para você com o nascimento de um filho, o Buda, no dia, na noite que o seu filho nasce, ele resolve abandonar o palácio, abandonar a sua esposa, abandonar o seu filho e abandonar o seu papel social que ele tinha, que era um papel social de guardião, de protetor da sociedade, de guerreiro. Isso causa uma consternação profunda em todos, porque esse tipo de renúncia, ela tradicionalmente, ela é deixada para o final da vida, ou seja, quando a pessoa cumpre no hinduísmo as suas, aquilo que os hindus chamam de dívidas, né, com a família, com a sociedade, com os seus antepassados, essa pessoa pode então se dedicar à vida espiritual. Mas ocorre que o Buda estava exatamente na sua juventude, ainda com 29 anos, 28, 29 anos, ainda no pleno vigor das suas capacidades, e ele toma essa decisão radical de abandonar a esposa, abandonar filho e abandonar a sua vida e a sua cultura, para se dedicar única e exclusivamente ao despertar. Essa aventura espiritual ia fazer com que o Buda passasse os próximos 7 anos nas florestas, né, aos pés de alguns mestres, e a tradição registra, né, que o Buda ele teve a oportunidade de passar por alguns mestres que provavelmente lhe ensinaram alguns tipos de yoga, alguns tipos de meditação, e o Buda, aliado a esse tipo de prática espiritual, ele também meditava diuturnamente acerca da vida, do sentido da existência, e no próximo episódio nós vamos ver como é que se deu então o despertar espiritual de Siddhartha Gautama.